dia, traders Vini Lang aqui para fazer análise do Bitcoin e passar alguns pontos importantes aí de suporte e resistência do curto prazo e um entendimento um pouco diferente também da análise que a gente fez ontem. Então, ontem e anteontem, tá? Então, o que a gente estava monitorando? Basicamente, a partir dessa estrutura de alta, tá? Uma extensão de Fibo aqui, e a gente tinha comentado que a gente já tinha chego em regiões aqui prováveis de resistência, né, que seria essa região aqui dos 261. Inclusive nem chegamos nela, né? A gente chegou um pouco antes aqui em 44.500. Comentei que seria um alvo válido para uma quinta onda, tá? Considerando tudo isso aqui uma extensão, uma onda completa. Porém, é importante também a gente ter uma ideia de estrutura, tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa estrutura que a gente tem aqui, tá? Que é um triângulo que foi rompido para baixo, geralmente, tá? Quase nunca, na verdade, é um padrão que se forma numa quinta onda, tá? Então, muito provavelmente não seja uma quinta onda essa região, tá? Seja uma quarta, tá? Então, esse padrão aqui, desde esse topo até esse rompimento para baixo, tudo isso, ele é um padrão típico de uma quarta onda, tá? Então, nesse caso, o que isso implicaria, né? Isso implicaria que eu tinha pensado numa contagem um 2 e tinha formado algo do tipo 3 4 5. Provavelmente, né, caso isso realmente seja uma quarta onda, a gente formou o topo da onda 3, a gente está na 4, tá? E a gente ainda vai formar a quinta, tá? Então, por causa da estrutura aqui que a gente tem. Então, na prática, não muda muito a questão do suporte e resistência, tá? Só uma maneira, talvez, de ter uma interpretação um pouco mais bullish do que eu estava nos últimos dias, tá? Então, onde que seria a região aqui principal de suporte? Seria essa região que a gente está agora, tá? Até aqui o 0,5. Tá? Então, não muda a ideia que a gente não pode perder essa região aqui dos 41.300. Tá? Então, para quem está pensando em comprar Bitcoin, não comprou, realizou cedo, seria uma região assim para ficar atento, tá? Especialmente essa região aqui em que tem esse VPVR aqui. Então, especialmente a região aqui entre 42.000 e 41.100 seria uma região que eu ficaria bem atento para, quem sabe, uma possível compra. Por quê? Porque a gente tem uma boa relação risco-retorno, tá? Então, uma possível compra aqui, por exemplo, seria o stop logo abaixo aqui da região dos 40.700 por aí. E aí o relação risco-retorno no mínimo aqui nesse range, então seria um ponto, uma boa relação risco-retorno. Tá? Então, suporte de mais curto prazo, tá? Essa região aqui dos, especialmente aqui, né? Dos 42.000 até os 41.240, correto? Vamos para o curto prazo agora, então, para ver como que foi esse rompimento do triângulo aqui, né? Do Bitcoin. Não foi um rompimento, entre aspas, bearish, tá? A gente tem bastante liquidação aqui. Podem ver que, considerando os dois pontos aqui em que teve liquidação de short e de long, a gente teve mais liquidação de long, tá? É um movimento normal, tá? Especialmente porque a gente tinha formado aqui um LRA bearish, né? Com aumento do open interest e aumento do long short ratio, então um movimento até esperado. E não é um movimento bearish, tá? É um movimento normal do mercado e que vai ser um desafio agora, digamos assim, para o Bitcoin, essa região de resistência aqui. Então, eu tomaria cuidado, tá, com essa região aqui dessa LTB. Então, desde esse range aqui até esse topo, aqui é uma região de principal resistência do Bitcoin. Tá? Então, essa região aqui
é a região em que, caso o preço passe, confirme uma alta, a gente provavelmente, já que a gente teria aqui esse suporte já da onda 4, a gente conseguiria tanto estabelecer um alvo para essa aí então onda 5, tá? Quanto subir o stop para debaixo do range. Tá? Então, caso o Bitcoin rompa aqui e confirme, a gente pode ter, quem sabe, um trade no reteste, mas pelo menos subir o stop para quem está comprado em Bitcoin para cá, que no momento, na minha visão, deve estar aqui, tá? Abaixo dos 41 mil, como eu já havia comentado em outros vídeos. Então, é isso, tá? Fica atento a essa região de resistência aqui. Se o preço vir aqui, especialmente acima desses topinhos em 44, 44,300 e tiver um price action e análise de sentimento bearish, provavelmente a gente pode ter uma boa abertura de hedge, tá? Então seria vender o Bitcoin, um stop curto para tentar pegar a correção e mesmo assim se manter comprado, tá? Então, ao invés de você realizar, você abre um hedge e deixa o stop para proteção, tá? Tanto no caso o hedge protegeria o long e o stop protegeria o hedge. Falando um pouco mais do curto prazo, a gente teve aqui, né, um setup que eu comentei ontem também no vídeo, na live, que é esse setup aqui em que o preço ele passa ordens, né, no book, ordens grandes aqui, por exemplo, 690 bitcoins, deixa pessoas presas e aí então consolida acima dessas ordens. Tá? Então isso aqui geralmente é um setup de compra. Inclusive a gente tem o follow-up das ordens, né? A gente tem aqui as ordens que estavam mais abaixo subindo para tentar defender esse preço. E então isso aqui é um setup bullish no curto prazo, tá? Não é tão bullish assim, que nem poderia ser, porque a gente ainda tem essa região aqui, tá? Em que o preço ele está brigando, tá? Então a gente está numa região de micro resistência, digamos assim, mas um suporte bem significativo aqui em 43 também. Então provavelmente o preço deve fazer mais uma alta no curto prazo e testar pelo menos essa região aqui do ponto de controle desse range para aí então a gente ter uma tomada de decisão se a gente vai fazer um novo fundo e testar essa região aqui dos 41 mil, que na minha visão pode ser uma compra, ou realmente romper daqui e a partir desse rompimento seguir a tendência, tá? Então, se o Bitcoin romper aqui os 44, eu atualizo vocês. Se vir aqui nesse suporte aqui der compra e também atualizo vocês. E é isso, tá? Caso vocês tenham gostado aí da atualização do Bitcoin, deixe um like. Não se esqueçam de comentar para pedir análise de altcoins. E é isso.